Quinta-feira é dia da coluna de direito aqui no Jornal da Correio e hoje nós vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores com relação ao seguro-desemprego. Tem alguma mudança depois da reforma trabalhista? O que é que está acontecendo? Como é que está a situação hoje? Aqui com a gente, o nosso colunista Paulo Vitor Souto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Bom, primeiro eu vou começar perguntando aí sobre as mudanças, né? Quais foram as mudanças mais recentes com relação ao seguro-desemprego? Linda, as mudanças foram meramente procedimentais. Antigamente, para solicitar o seguro-desemprego, era necessário comparecer ao Ministério do Trabalho e Emprego ou a alguns postos de requerimento. Hoje em dia, o requerimento tornou-se totalmente virtual. É possível fazer o requerimento de seguro-desemprego totalmente online, Linda. O que facilita muito, de certa forma, o trabalhador a desnecessidade de comparecer até um dos postos, desafoga os órgãos públicos que realmente têm um volume de atendimento muito elevado e faz com que seja muito mais prático, pelo menos em teoria, seja muito mais prático o requerimento de seguro-desemprego. Como é que funciona esse requerimento ou como deve funcionar esse requerimento? Linda, para fazer o requerimento é preciso se cadastrar no portal Emprega Brasil. Para fazer esse requerimento, tem um rol de documentos, um rol de informações que tem que ser prestadas, que a gente até trouxe alguns quadros aqui para apresentar para o telespectador. E dentre esses documentos, a necessidade de apresentação do CPF, informações como dados da mãe, entre vários outros que realmente são necessários serem apresentados. Além disso, com a apresentação dos documentos, após o cadastro junto ao Portal Emprego Brasil, para fazer a solicitação deste requerimento, é preciso preencher um questionário informando determinadas questões, como qualificação profissional. Além disso, é preciso que seja feito a apresentação de qual é a necessidade que você tem para se reempregar. Sei. Além disso, é preciso também informar há quanto tempo você está fora do mercado de trabalho. Lembrando sempre que após isso é que você poderá solicitar o seguro-desemprego. Isso faz com que fique mais fácil para o governo saber a real quantidade de desempregados. Além disso, como funciona uma espécie de Cine virtual, para que realmente faça a reinserção do trabalhador no mercado de trabalho. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem aí as informações, temos aí a tela, só para o telespectador se organizar e se orientar melhor, né? Porque aí quando a gente visualiza as informações fica mais fácil da gente lembrar. Então, eu vou pedir para você repetir aí as necessidades, né? A documentação, tudo que é necessário para esse requerimento. Paulo. Pronto, Linda. Como a gente havia mencionado inicialmente, CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe, estado de nascimento. Além disso, com essas informações que, se forem validadas, se forem realmente confirmadas pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais, o trabalhador será reencaminhado para responder um questionário. E aí é que vem a questão, Linda. Quando eu digo que, em teoria, é fácil de fazer esse requerimento, porque vai ser tudo online, mas há muita contradição de informações entre as informações que o trabalhador tem com as informações que constam nos cadastros do governo. Entendi. Isso acontece muito em virtude de mudança de nome de solteiro para casado, por exemplo. Além disso, a questão de uma atualização de endereço. Tudo isso pode gerar contradição entre as informações do sistema e as informações que o trabalhador tem no momento. Além disso, muitos desses questionamentos se referem ao próprio trabalho do empregador. Como, por exemplo, quando foi sua última contribuição, quanto foi sua última contribuição. Isso pode gerar divergência e fazer com que haja um impedimento momentâneo do requerimento de seguro-desemprego. Isso faz com que o trabalhador tenha que esperar um prazo de 24 horas para solicitar novamente esse benefício. O sistema online de requerimento de seguro-desemprego é o mesmo sistema que faz a solicitação do salário maternidade, que recentemente foi implantado. Isso eu posso dizer com propriedade, que eu requeri para minha esposa recentemente e tive uma certa dificuldade nisso. Mas depois é possível você conseguir e com tranquilidade. A gente tem outras informações, uma outra tela também, só para a gente frisar e deixar mais organizado para você, telespectador, aqui com relação àquilo que você estava falando, a confirmação dos dados desse requerimento, né? Só para o pessoal se organizar e se orientar aí, essa atualização das informações, enfim, tem que estar tudo em ordem para, como você falou, não ter problema na hora de realmente efetuar
efetuar ali aquele requerimento. Exatamente. Não é isso, Paulo? Além disso, além de não ter esse problema, mas após o cadastro, quando você vai solicitar o seguro-desemprego, é preciso ter essas informações e apresentar as informações no sistema mesmo. Atualizar as informações sociais, pessoais, atualizar a formação acadêmica, indicar as experiências profissionais anteriores, indicar os objetivos profissionais futuros, efetuar pesquisa de vagas de emprego e verificar a disponibilidade de curso e qualificação, para só ao final você conseguir solicitar e confirmar a solicitação do seguro-desemprego. Agora, existe um prazo, né, para requerer o seguro-desemprego ou não? Existe. Hoje em dia existe um prazo após 7 dias do desligamento. Antigamente era um prazo de até 90 dias, mas isso já foi ampliado e hoje em dia até 120 dias da data do desligamento. Lembrando sempre que o seguro-desemprego é devido no caso de rescisão sem justa causa ou no caso de rescisão indireta do contrato de trabalho. Quando um trabalhador pede demissão ou quando um trabalhador faz a rescisão de comum acordo, de acordo com a nova modalidade prevista na reforma trabalhista, não tem direito ao seguro-desemprego. Apenas no caso de rescisão sem justa causa e no caso de rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, ou seja, nem todo trabalhador tem direito ao seguro-desemprego, tem essas observações aí como você estava falando. Exatamente, tem que verificar a modalidade de rescisão. Lembrando sempre que hoje em dia, depois da reforma trabalhista, o empregado doméstico tem direito ao seguro-desemprego. Não apenas depois da reforma trabalhista, mas depois que houve a implantação e o pagamento de FGTS com a implantação do E-Social. Então, o empregado doméstico também tem direito. Lembrando também, Linda, que sempre há uma diferenciação em relação a valores, em relação à quantidade de parcelas, porque tudo isso varia de caso a caso. Isso que eu ia perguntar, quantas parcelas o empregado, por exemplo, um exemplo de diferentes quantidades de parcelas, por exemplo? Isso vai variar, Linda, de acordo com o tempo de contribuição, o tempo de recolhimento de FGTS, mas sempre varia de 3 a 5 parcelas. Por exemplo, o empregado doméstico recebe sempre 3 parcelas. Outros trabalhadores, dependendo do tempo que realmente há efetivo recolhimento de FGTS, pode receber até 5 parcelas. Ok, então, esclarecido. Muito obrigada pela sua participação, Paulo. Até a próxima. Obrigada a você, Linda. Obrigado, telespectador. Boa noite para você.